Glória a Deus. A nossa palavra desta tarde será em 1 Samuel capítulo 10, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 9 e o versículo 10. Vamos ler então, que diz o seguinte: Então seguirás a Gilbeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. No versículo 9. Sucedeu que, pois, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Glória a Jesus. Aleluia. Então, glória a Deus. O que nós vemos aqui? Samuel, ao se encontrar com Saul, futuro rei de Israel, lhe disse que ele seria transformado em um outro homem, que Deus iria transformar o seu coração, iria mudar o seu coração. E tudo isso aconteceu, mas Saul foi rejeitado por Deus. Por que Saul foi rejeitado por Deus? Por causa do espírito de desobediência. Ele foi um homem que teve o coração mudado por Deus. Foi um homem que teve uma atitude de transformação. Deus o transformou em um outro homem, dando-lhe um espírito de ousadia, um espírito de coragem, de valentia. Saul era um homem valente, era um homem de guerra. Era um homem que poderia ser um exemplo, um grande rei em Israel, mas por causa da desobediência, por causa da vaidade, do orgulho, por ter recebido o cargo de rei, ele mudou o coração, não para o bem, mas para o mal. Ele abriu uma janela para que o diabo entrasse na vida dele, tanto que ele passou a ser atormentado por um espírito imundo. E isso acontece no dia de hoje, que a pessoa é chamada por Deus, Deus transforma o coração, a pessoa chora aos pés de Deus, a pessoa clama, pede, se arrepende verdadeiramente, mas em poucos momentos, em poucos dias ou até em instantes, o diabo vem e toma de conta. Por que isso? Por causa da fraqueza. Porque torna-se uma pessoa fraca diante do seu próprio eu, diante da sua vontade, que é muito grande, né? Da vaidade, do orgulho, da soberba. Porque acha que por ter algum poder em suas mãos, pensa que é alguma coisa, que é maior do que os outros e até chega ao ponto de dizer que é maior do que Deus. Que quando o homem desobedece a Deus, ele deixa de crer em Deus e pensa ser alguma coisa maior do que Deus. Ele se coloca não ao lado de Deus, mas acima de Deus. E o que é o resultado de uma pessoa que faz isso? Uma queda. Uma queda feia, uma queda humilhante, um escândalo. Todas as pessoas que se opõem a Deus acabam envergonhados e confundidos. Mas toda pessoa que cede ao Senhor, que cede aos conselhos de Deus, porque o segredo é obedecer. Quem é obediente cresce, prospera, torna-se uma bênção. Nós somos falhos. Todos nós somos falhos porque nós somos seres humanos. E aí é que está o erro das grandes perguntas. Por que isso aconteceu? Se era um homem de Deus, se era uma mulher de Deus,
porque cedeu ao diabo. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu muito bem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas pessoas não resistem às tentações e acabam cedendo às tentações. Acaba cedendo ao diabo e abre uma janela para o diabo. E o diabo entra e faz um estrago, a confusão. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Porque nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Saul teve as suas oportunidades, porque Samuel intercedeu por ele. Mas toda vez ele errava. Ele acabava fazendo as coisas contrárias. Até o ponto e que até Samuel chegou à conclusão de que ele era um caso perdido. Porque toda vez que ele intercedia, ele fazia as coisas contrárias. Ele desobedecia. Até o ponto que o próprio Samuel concordou com Deus e disse: Senhor, esse é um caso perdido, não dá mais não. Porque muitas vezes intercedemos, mas agora não dá mais. E aí o que aconteceu? O resultado? Deus escolheu Davi para ficar no lugar, para ser o novo rei de Israel. Ele ainda sendo rei Saul, Deus já havia escolhido outro, como disse o próprio Samuel. Deus escolheu um varão melhor do que tu. Deus escolhe sempre aqueles que obedecem, aqueles que estão com o coração voltado para o próprio Deus. Não é tarde demais. Você que está em espírito de desobediência, peça perdão para Deus, se reconcilie com o Senhor e volte para Deus. Aleluia. Volte para a igreja, se reconcilie com a sua igreja, se reconcilie com o seu pastor, se reconcilie com Deus. Amém. Tenha paz de espírito, paz no coração, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Aleluia. Ainda mais nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, no momento de angústia, de medo, que está assolando não somente o nosso Brasil, mas todo o mundo. Então é momento de nos unirmos na fé no Senhor Jesus Cristo, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, crer no Senhor. Não dá lugar ao inimigo, não dá lugar a um coração rebelde, porque rebeldia só leva à morte, rebeldia só leva ao inferno. A rebeldia não conduz aos céus, os rebeldes não são de Deus. O que são? Quais são as pessoas de Deus? Os corajosos, os valentes, os humildes de coração. Quando vê uma pessoa humilhar o outro, não tem Deus na sua vida, não se engane. Quando você vê uma pessoa humilhar o outro, menosprezar o outro, desrespeitar o outro, quando você vê uma pessoa com um espírito de arrogância, com palavras torpes, com uma valentia tal, uma raiva tal, um ódio tremendo, como nós presenciamos muito isso na televisão, nós estamos vendo esses dias. Não se iluda, não se engane, não é de Deus. A pessoa que age dessa forma não é de Deus. Está só enganando os outros, que não tem Deus no seu coração. Que uma pessoa de Deus é uma pessoa sensata. Por mais que esteja uma pessoa carrancuda, uma pessoa de palavras duras, mas sempre uma pessoa sensata. O que é ser uma pessoa sensata? Uma pessoa que compreende o que é bom no momento certo, o que é o certo no agir. Está o momento certo de agirmos assim, assim devemos agir. Tem uma pessoa que concorde, pessoa que sabe ouvir, que acata a opinião dos outros. Uma pessoa que não ouve, não atenta à opinião dos outros, ele só acha que essa verdade só está consigo mesmo. E a verdade não está em nós, está em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Já disse e estou dizendo novamente. Esta é a verdade. A pessoa de Deus é uma pessoa humilde de coração. É uma pessoa que tem até no olhar, nas palavras, a humildade, a sensatez, honra os seus semelhantes, procura sempre o melhor, procura sempre um acordo, pessoa de paz, benigna, uma pessoa que sempre procura
a paz, procura o acordo, é uma pessoa sensata. Essa é a palavra. Aleluia. Sensatez. Uma pessoa que tem sensatez. Aleluia. Pessoa que concorda com o que está certo. Esse é o momento certo, assim iremos agir desta forma. Já nos foi dito para ficarmos em casa. Já nos foi dito para nos protegermos contra o vírus. E muitos desobedecem. Muito acaba achando que não vai acontecer nada e acaba acontecendo. Nós não devemos provocar a Deus. Nós temos que ter sensatez. Então, se é o momento de ficar em casa, vamos ficar. Sair só em última instância, quando for necessário. Quando for para comprar alimentos, remédios, ou quando não der porque o trabalho exige, mas tenha sempre o cuidado. Outra palavra certa, cuidado. Tenha cuidado. A palavra de Deus diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades. E o que estão dizendo? O que eles dizem? Para nós tomarmos cuidado, ter precaução. Então vamos obedecer. Aleluia. De estarmos guardados no Senhor Jesus Cristo e esperar nele, orando, intercedendo uns pelos outros. Porque é com os olhos voltados para os céus de glória que vem o nosso socorro. Amém? Aleluia. E eu vou orar nesse momento por você. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, Deus eterno, bendito, santo e glorioso. Abençoai, Senhor Deus, essa pessoa que vai assistir este vídeo. Abençoa nossas vidas, abençoa nossa casa, nossas famílias. Abençoe meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, meu amigo e minha amiga na fé. Essa pessoa também que intercede por nós, não somente aqui em nosso estado do Maranhão, mas no Brasil afora. Senhor, seja com cada um destes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos no teu coração, Pai. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, das tentações malignas, das setas satânicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, fica conosco, Pai Santo, nos abençoando e nos guardando, nos protegendo, porque o Senhor é nosso escudo, nossa proteção, nossa fortaleza. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.